Você quer parecer mais seco, visualmente mais seco, rápido? Eu não tô falando de perder 300 gramas na balança não, tá? Eu tô falando de olhar no espelho e pensar, cara, dei uma secada. Hoje eu vou te passar 10 estratégias avançadas para você perder gordura visualmente. Mas deixa eu ser claro, isso aqui não é para você que tá começando agora, que não sabe fazer dieta, que não sabe o que tá acontecendo, que quer ir já direto ao ponto. Não, não é para você. Se você tem uma noção, beleza. Agora, se tá começando do zero, melhor não, tá? Melhor fazer depois. E outra, isso aqui é para uma fase curta, estratégica, quando você quer dar aquela, putz, eu preciso dar uma secada daqui a 2 semanas para ter um resultado massa e parecer realmente mais seco em 15 dias. Não é sustentável, não vai funcionar para sempre. Quer dizer, se você conseguir manter isso, beleza, mas é muito difícil manter, então não é o ideal, beleza? Dito isso, fala YouTube, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo bem? Fala Gabriel, tenho 38 anos, sejam muito bem-vindos ao canal Fitness Flexível. No vídeo de hoje eu vou te dar 10 dicas rápidas e avançadas para você perder gordura visualmente, tá? E já deixa o like no vídeo e não se esquece de usar o cupom FLEX lá na gsuplementos.com.br, conseguir os melhores suplementos aí para os seus objetivos e também lá na oficialfarma.com.br para conseguir os melhores manipulados, a maior farmácia de manipulação do Brasil, beleza? Cupom FLEX, é nóis. Primeiro, para de tentar emagrecer e começa a tentar secar visualmente, tá? Parece a mesma coisa, mas não é. Emagrecer muitas vezes é confundido só com perder peso, mas quando você quer uma mudança visual, você precisa perder gordura, reduzir a retenção, manter sua massa muscular ou até construir massa muscular, manter o músculo cheio e melhorar a tua aparência no espelho, né? E até por aí. Porque às vezes você perde 3 quilos e parece até pior, mais murcho e, pô, você parece que só churriou. E não é isso que a gente quer, né? E às vezes você tem uma diferença só de 1,5 kg, 2 quilos e, pô, parece que tá mais seco, mais definido e tem um resultado muito melhor visualmente. Então o foco nunca deve ser quanto caiu o peso na balança, tá? O foco é a cintura tá descendo, show, o seu treino se mantém intenso, o músculo parece mais cheio, as cargas no treino não estão sofrendo e a tua aparência no total tá melhorando, então você tá no caminho certo. Então se você cortar simplesmente comida do nada, baixar as calorias demais, vai sair pela culatra, tá? Então não é bem isso que a gente vai fazer. E 2, crie um déficit agressivo, mas dividido entre dieta e cardio. Sim, você tem que criar um déficit calórico se você quiser secar, e ele vai ser um pouquinho maior do que o normal quando você tem mais tempo para perder gordura, né? Mas sem loucura. E a gente não vai usar tudo da dieta, remover todas as calorias da dieta. A gente vai fazer um combo de cardio, aumentar o gasto e reduzir um pouco as calorias da sua dieta. Assim a gente consegue ainda comer bastante, só que criando um déficit calórico grande. Então imagina um cara que comia 2.800 calorias, 2.600 calorias, que do nada remove aí 1.000 calorias e começa a comer 1.600 calorias. Nem preciso te falar que vai perder performance na academia, as cargas vão cair, ele vai ficar mais letárgico, vai ficar mais irritado, vai ficar com fome o tempo todo, vai ter pumps piores, os músculos vão ficar mais murchos, libido vai lá no chão, a vontade de furar a dieta e acabar logo com isso vai ser absurda, rapidinho, tá? Nos primeiros dias até dá pra aguentar, mas depois pode ter certeza que vai vir a compulsão, principalmente quando acabar esse projetinho. Então o que você tem que fazer é, nesse exemplo de 1.000 calorias, né? Cortar 500 calorias da dieta e 500 calorias com cardio. Ou seja, gastar mais 500 calorias do que você já gastava antes. Fica difícil também? Fica. Mas é muito mais sustentável, porque quanto mais comida, mais nutrientes o teu corpo tem, melhor ele vai reter músculo, vai te manter com a energia elevada, então você não vai sofrer tanto assim no déficit. Inclusive, muita gente que faz o desafio de 8 semanas, né, o guia de 8 semanas, fala assim, caramba, Gabriel, muita comida no início. Eu falo, cara, come o máximo possível nas primeiras semanas, porque depois, sim, você provavelmente vai ter que mexer, então come o máximo possível, você tá em déficit, tá? Fica tranquilo. E aí o peso começa a cair e a pessoa nem percebe que está em déficit porque está comendo bastante. Mesmo numa estratégia mais rápida, você tem que ter cuidado com o seu corte de calorias da dieta. Senão, pode sair pela culatra. Então, em termos de porcentagem, ficar aí num déficit de 20% a 30% no máximo vai te trazer bons resultados sem prejudicar tanto e sem causar uma compulsão lá na frente, tá? Próxima dica, faça cardio na zona 2, não só como um passeio no shopping, tá? Eu sempre falo pra vocês, pô, batam a meta de passos, mas aqui a gente quer acelerar um pouco os resultados. Então, fazer um cardio na zona 2 por um período maior, por exemplo, 1 hora,
todos os dias vai criar um gasto muito grande a mais, tá? Dependendo do tipo de cardio que você vai fazer, se for uma esteira inclinada, por exemplo, você consegue aí facilmente umas 500 até 600 calorias de gasto durante esse cardio. E nada de ficar se segurando na barra da esteira, tá? Ou quando vai fazer escada se debruçando em cima da... Cara, não, tá? Melhor você fazer uma esteira normal mesmo, tá? Se for fazer algum tipo de cardio assim, numa máquina, por exemplo, não rouba, tá? Lembrando, cardio na zona 2 é aquele tipo de cardio que sim, você vai cansar, você vai transpirar, você vai suar, vai ficar com calor, mas ainda assim vai conseguir manter uma conversa, né, com algumas frases, uma respirada, umas frases, uma respirada. Esse é o parâmetro mais ou menos que você tem que ver. O cardio na zona 2, diariamente, inclusive, ele é fazível. Essa palavra eu sei que não existe, mas você entendeu. Ele não prejudica o teu treino de força e gasta muita caloria. 4. Faça esse cardio em jejum. Sim. Vou te falar uma coisa, cardio em jejum não é mágico, não é porque você está em jejum que magicamente você que vai queimar muito mais gordura, não. Mas tem um fator mais psicológico aqui. Você já começa o dia na pegada, você já começa o dia vencendo, basicamente, né? E já queimando bastante caloria, criando basicamente uma demanda aí para o teu corpo utilizar a comida que você vai vir a comer para suplementar, para compensar esse gasto que você teve. E aí vai ter menos para estocar, né? O objetivo aqui é fazer o cardio acontecer com consistência, você tem que meio que entrar no flow de fazer ele, não pode ser arrastando tudo, meu Deus, não aguento mais. Talvez, por isso que eu falo que é com quem já tem experiência, quem já fez isso antes, tá? Não começa assim do nada com tudo, porque, cara, isso aí é a receita para dar errado. Então, se você é mais iniciante, ou nunca fez isso, ou já fez, mas, pô, vai voltar, não começa já com 1 hora de cardio por dia. Pode começar com 20, 30 minutinhos, e vai subindo gradativamente. O importante é você fazer este hábito acontecer. Lembrando, nenhuma das dicas aqui é 100% necessária. Você pode fazer esse cardio em outro momento do dia, tá? Não precisa ser nesse momento. A única coisa que é necessária é o déficit calórico se você quiser perder gordura, né? 5. Proteína alta não é detalhe, é um seguro para os teus músculos. Quando você faz uma dieta um pouco mais agressiva, assim, a proteína não é um detalhe, não é uma coisa boa para você, é uma coisa necessária, como se fosse uma proteção para os seus músculos, senão o corpo vai tirar, cara, vai jogar fora, porque, primeiro, você não vai conseguir treinar de maneira adequada se tiver com baixa proteína e baixa comida, né, se você tá fazendo tudo errado, e aí, porra, já não tô ganhando nutrientes suficiente, já não tô ganhando proteína suficiente, esse cara não tá usando os músculos que ele tem de forma agressiva, como ele usava antes, de forma intensa, como ele usava antes, pô, vou jogar fora isso aqui, tá muito caro para eu manter. É assim que o seu corpo pensa, tá? Então, quando entra num déficit calórico um pouco maior, você tem que sim prestar atenção na proteína e consumir de 1,6 a 2 gramas quilo de proteína por dia é o ideal para a maioria das pessoas, né? É o que a ciência recomenda há bastante tempo. Fora que a proteína é muito saciante, ela te deixa com a barriguinha cheia por mais tempo. É o macronutriente que mais demora e mais gasta para ser quebrado e digerido, né? Então, proteína alta tem que rolar, tá? E a dica bônus é, separe essa proteína em refeições durante o dia, tá? De 4 a 6 refeições por dia. Ah, Gabriel, mas eu faço jejum intermitente. Beleza. Então, na primeira refeição tem que ter uma boa quantidade de proteína e aí você divide no resto do dia, tá? Dessa forma, você tem um flow de proteína constante no seu corpo. O seu corpo tem sempre como utilizar esses aminoácidos que estão entrando e você fica com menos fome durante todo o dia, né? E lembrando, o visual muda quando você perde gordura e mantém o músculo, né? O visual melhora. Então é isso que dá aparência de definido, de seco. Então você precisa de proteína suficiente para manter esses músculos, senão você vai só definir. 6. Não corte o carbo de um jeito burro. Sim, tem muita gente que faz isso, vai direto, o carbo é o macronutriente não essencial e vai lá e faz um corte absurdo de carbo porque já quer ver a balança cair, quer ver o negócio acontecer de uma vez, porque, pô, cortar carbo tira água, então eu vou secar rápido. Não, tá? Se você fizer isso, vai vir o combo de treino fraco, baixa energia, baixa performance, menos explosão, fome, compulsão. Então, não faz isso. Carboidrato não é inimigo, cara. Ele é tua ajuda, ele é tua energia. É teu combustível para funcionar direito. Então, se você quiser mudar visualmente, você precisa saber onde colocar o carboidrato, né? Se você tem pouco já no seu orçamento, né, tem menos do que antes, coloca ele ao redor do seu treino. Então, umas 30, 40 gramas antes do treino e 30, 40 gramas depois do treino. E o resto você separa
no resto do dia, tá? Eu gosto de consumir até na última refeição uma boa quantidade de carboidrato, porque eu treino de manhã, e aí eu como de novo um pouco antes do treino, e aí já treino. Então eu tenho basicamente 2 refeições pré-treino, né? Porque é o jantar do dia anterior, claro que dorme, né? Daí vai absorvendo muita coisa, e aí depois o café da manhã, né? O meu pré-treino, e aí, só que ainda tem glicogênio que eu estoquei do dia anterior, e aí eu consigo treinar com bastante intensidade só com uma refeição, basicamente, no dia, tá? Se você treina mais tarde, aí tudo bem, tá? Você pode aí selecionar, mas se você tem um orçamento mais limitado de carboidrato, põe ali entre o treino, tá? Uma maior quantidade antes, maior quantidade depois e o que sobra no resto do dia. 7. O seu treino deve ser tão ou até mais intenso do que era antes, tá? E intensidade, resumindo assim, deixando muito resumido e simplificado, é carga. Mantenha as cargas no seu treino. Pô, diminui uma série, talvez, o volume, né? Então, mantenha a intensidade. Você pode agora aumentar o tempo de descanso entre as séries, fazer, às vezes, menos repetições, mas tente manter a carga, tente manter as repetições o máximo possível e até aumentar. Muitas vezes a pessoa, cara, como tá mais motivada nesse momento, tá vendo o resultado no espelho, né? Ela até consegue, pelo fator psicológico, bater recordes pessoais, tá? Mesmo em déficit. Se isso acontecer, show de bola, cara. Melhor dos 2 mundos. Então, se o teu corpo tem o estímulo para manter essa massa muscular, tem um treino forte para isso, show. Não cai na bobeira de ficar olhando quantas calorias você tá gastando naquele treino. E aí, pô, por causa disso eu vou descansar menos para aumentar meu batimento cardíaco e não sei o quê. Não, o teu treino é para tensão mecânica, para você fazer força, não é para ficar suando e não é para ficar gastando muita caloria. A caloria que você quer gastar com atividade é no cardio, entendeu? Então, é isso. Esquece esse negócio de, pô, esse exercício gasta mais caloria. Não, tá? Isso aí já é bem ultrapassado, inclusive. 8. Dê uma controlada no sal, tá? Se você era um cara apaixonado, né, que a galera fala aí, coloca sal pra caramba em tudo, dá uma segurada, não é pra você zerar o sal, mas dá uma segurada, tenta consumir alimentos com menos sódio, mais alimentos integrais, né, de um só ingrediente, não industrializados, porque os industrializados normalmente já tem muito sódio nos ingredientes do geral. Então, se você come uma batata normal, não tem, né? É só a batata ali. Agora, se você compra uma batata frita, por exemplo, já congelada e tal, já tem alguma coisa, os caras já salgam ali, tem o óleo também, enfim. Priorize menos ingredientes e tente fazer mais do zero a parada. E aí, quando for salgar, vai maneirando. Só que não precisa encher a mão e botar ali, porque, cara, isso realmente faz você reter mais líquido. E aí que entra a questão da água, né? Você tem que ter uma boa quantidade de água aí sendo ingerida para você conseguir eliminar esse sal ou não reter demais, né? Porque, cara, você pode estar em déficit, tá fazendo tudo bonitinho, só que se você exagera muito no sódio e não toma água, você vai ficar com a aparência até mais rechonchudo, mais retido, mesmo com o déficit correto. Tá? Então toma cuidado no sal, e ele é uma das coisas que mais afeta visualmente, porque você pode, cara, inflar e desinflar muito rapidamente, muito fácil. É só ver, por exemplo, os lutadores aí, o que eles fazem em um dia, às vezes, para bater peso, é um negócio absurdo, e é muito água, né? E o sódio é muito determinante para isso. Não é para zerar, porque se você zerar, você vai perder performance, tá? Mas tenta não exagerar. Uma dica para você manter o sódio controlado é ter uma dieta com as mesmas coisas, principalmente com alimentos mais simples, né, de único ingrediente. Então, deixa para comer umas coisas mais surpresas depois que acabar esse projetinho aí, tá? E se for comer, já toma bastante água também, toma durante o dia bastante água. A sua urina tem que sempre estar cristalina, basicamente. Esse é um bom parâmetro. Use os passos como uma arma secreta para você queimar ainda mais gordura. Cara, contar passos, caminhada, é uma coisa que é muito subestimada. Eu, inclusive, subestimei por muito tempo e hoje uso essa ferramenta de uma forma absurda, e sempre que eu quero secar mais, eu só aumento a quantidade de passos, tá? É uma das ferramentas que eu uso. E é uma boa ferramenta porque não afeta nada o seu treino. Você pode fazer com qualquer roupa, em qualquer lugar, inclusive dentro de casa. E ainda você pode fazer passos sem perder 1 minuto do seu tempo. E às vezes até ganha, cara. Porque às vezes a gente vai num lugar de carro que é muito perto, que você às vezes leva o mesmo tempo de chegar lá a pé do que o tempo que você leva para procurar estacionamento no lugar. Fora que o gasto, né, e tudo, que, pô, cara, a gente sabe como é que é, às vezes deixa o carro num lugar assim, e aí dependendo de onde você mora no Brasil, alguém pode vir, pode bater o carro, pode te roubar, sei lá. Se você vai a pé, você tem menos coisa para se preocupar,
você faz mais passos e às vezes gasta o mesmo tempo, tá? Então pensa um pouco antes de ir de carro ou ir com algum transporte XYZ, quando você pode caminhar. Tá? Então, todas essas pequenas coisas, pegar a escada em vez de elevador, tudo isso ajuda você a bater passos, tá? Eu já dei várias dicas, procura no canal sobre caminhada, mas a boa e velha 10 minutinhos de caminhada depois das refeições, em vez de você sentar logo depois de comer, pega o celular, que você vai ficar zapeando, pega o celular e vai caminhar por aí, responder ou olhar, zapear, em vez de logo sentar depois de comer. Tá só aí, se você come 3 vezes por dia, é meia horinha de caminhada que você faz sem perceber. E você já ia ficar de bobeira da mesma forma. E se você tem uma meta de passos aí de 10, 12 mil passos por dia, você vai manter o seu gasto calórico muito mais regular do que uma pessoa que não controla isso e faz só o cardio, faz só a dieta, por exemplo, e o resto do dia o corpo tende a tentar preservar a energia. E se você for só no feeling, você vai gastar menos energia por padrão, porque o seu corpo vai ficar mais letárgico, vai se mover menos para fazer as coisas. Agora, quando você tem o passo, a meta de passos por dia, você força o seu corpo a se movimentar. E aí, o seu gasto de calorias fora dos exercícios vai ser muito maior, o que vai te deixar teu déficit maior, o que vai fazer você secar mais. 10. Ajuste semanalmente, não emocionadamente, tá? Essa talvez seja a dica mais avançada de todas. Não muda o plano porque você acordou um dia mais pesado, ou porque tu viu um vídeo que banana ou leite engrossa a pele, e pô, você quer mudar tudo agora e acha que é isso que é o pulo do gato. Você tem que ajustar as coisas baseado na média. Por isso que é importante você se pesar todo dia e tirar a média do que está acontecendo. Medir a circunferência abdominal e fazer a média também da semana. Fotos no mesmo horário, mesma luz, mesma pose. Medir a performance do treino, tua fome, o teu sono. E se por 7 dias ou 10 dias realmente nada mudou e você está fazendo tudo certo, que você tem que ser honesto com você mesmo, aí sim você altera, você aumenta os passos, você diminui as calorias, aumenta o cardio, mas tenha as coisas anotadas e saiba o que está rolando, as variáveis que estão levando você a perder gordura. Se você não sabe, tá fazendo só no olho, no pelo, não vai saber o que alterar. E aí, não sabe se perdeu gordura mesmo, se foi só peso, se foi retenção, se foi isso, se foi aquilo, não sabe. Então, se você tem um plano para seguir, inclusive recomendo o Guia de 8 Semanas, que tem tudo bonitinho para você, inclusive o que fazer em determinada situação, o que controlar. Link aí embaixo. E aí você tem certeza que você tá no caminho certo. Tá? Fora a comunidade e a galera que tem no grupo de WhatsApp lá, que tiram a dúvida da galera, compartilham receitas, dicas. Cara, é muito legal, tô lá de vez em quando também. E é uma comunidade muito massa que eu tenho muito orgulho, tá? São mais de 6 mil alunos, muitas transformações e recomendo demais porque, pô, é o trabalho da minha vida por lá. Então é isso, cara. São algumas dicas aí pra você dar uma acelerada. Se você gostou do vídeo, deixa o like. E se não gostou, pô, comenta o que faltou, o que você adicionaria. E é isso, espero que você tenha gostado. Deixa o like, se inscreve no canal, tamo junto e compartilha com quem você acha que gostaria desta mensagem.